Bom dia, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês de funções de alta ordem, um dos elementos-chave da programação funcional. Dizemos que uma função que recebe somente dados como parâmetro e que retorna somente dados tem ordem zero. Mas é possível passar funções para outras funções. Nesse exemplo, f é uma função que é passada para a função twice. Funções que recebem outras funções como parâmetro ou que retornam funções são ditas de alta ordem. Nesse caso, a ordem da função é igual a 1 mais a ordem do parâmetro ou valor de retorno de maior ordem. Por exemplo, apply possui ordem 1, pois ela recebe uma função como parâmetro. Nessa aula, faremos vários exercícios. Para isso, tentemos desenvolver uma abordagem mais voltada a testes. Vamos escrever um código para testar nossos exemplos. Esse código recebe três parâmetros: um título do teste, uma expressão a ser testada e um valor esperado. E então, nossa função teste indica se o teste passa ou falha. Aqui está a implementação do código de teste. Essa implementação é somente um condicional, com alguma saída de texto. Vamos usá-lo para testar uma função incl, que incrementa os elementos de uma lista encadeada. O teste aparece aqui embaixo. Essa função que incrementa a lista é bem simples. Se a lista está vazia, então a lista resultante também é vazia. Do outro modo, incrementamos a cabeça da lista e continuamos o processamento recursivo da cauda da lista. Aqui temos um teste para essa função. Notem que estamos usando a função py2l para transformar uma lista de Python em uma de nossas listas encadeadas. Py2l foi vista em uma aula anterior. Vamos agora escrever uma outra função chamada factil, que produz o fatorial de cada elemento de uma lista de entrada. Abaixo vemos um caso de teste. Novamente, se a lista de entrada está vazia, a lista com os fatoriais também tem de estar vazia. Se não, calculamos o fatorial da cabeça, do elemento cabeça, e continuamos o processamento recursivo a partir da cauda da lista de entrada. Finalmente, vamos fazer uma terceira função, que transforma cada elemento da lista de entrada em uma string. Aqui está um teste que precisamos passar. Se a lista de entrada está vazia, retornamos uma lista vazia. Se não, transformamos a cabeça em string e continuamos o processamento recursivo a partir da cauda. Escrevemos três funções. Talvez você tenha notado que elas são bem parecidas. Todas elas aplicam alguma operação na cabeça da lista e fazem uma chamada recursiva sobre a cauda. Podemos fatorar esse comportamento em um esqueleto comum. Aqui está ele. Esse padrão tem um nome. Ele chama-se mapa. Estamos mapeando cada elemento de uma lista via alguma operação f. Usemos essa função mapl para reescrever cada um dos exemplos que tínhamos feito anteriormente. Factil, por exemplo, é um mapeamento da função fact sobre a lista de entrada. Podemos escrever strl da mesma forma, usando o mapa. Nesse caso, estamos mapeando a função str, que converte objetos em strings, sobre cada elemento da lista de entrada. Repare que str é uma função da biblioteca padrão Python, ou seja, nesse caso, nós não tivemos nem mesmo que implementar a operação de mapeamento. E a função incl, que incrementa cada elemento da lista, como poderíamos criá-la via mapl? Há várias formas. Por exemplo, podemos definir a função inc, que recebe um número e o incrementa. Então, nós a usamos como a operação de mapeamento. Note que essa maneira é um pouco inconveniente.
nós precisamos definir uma função e talvez a usemos somente uma vez como parâmetro de mapl. Para não ter de declarar uma função, podemos usar algo chamado uma expressão lambda. Aqui vemos a expressão em negrito. Uma expressão lambda que incrementa um número possui essa sintaxe. Lambda de x é x mais 1. Isso é uma função anônima. Isso é, ela não tem nome. Uma expressão lambda possui um parâmetro, no caso x, e um corpo. Nesse exemplo, o corpo da expressão lambda é x vezes x. Essa expressão lambda, em particular, calcula o quadrado de um número. Nós podemos atribuí-la a uma variável. Aqui, essa variável chama-se square. Square passa a comportar-se, então, como uma função. Nós também podemos usar uma expressão lambda diretamente, sem atribuí-la a qualquer variável. Expressões lambda podem ter vários parâmetros. Nesse exemplo, temos dois parâmetros, x e y. E podemos escrever expressões lambda usando uma notação chamada notação currificada. Essa notação é uma forma de escrever funções parciais, isso é, cuja aplicação leva à criação de novas funções. Podemos usar uma função currificada como uma função normal, passando todos os seus parâmetros, como nesse exemplo. Mas a mágica acontece quando passamos somente alguns parâmetros e não todos. Nesse caso, temos uma nova função. Por exemplo, aqui estamos usando nossa expressão currificada para criar uma função nova chamada inc. Nesse caso, o valor x de add é associado ao número 1 dentro do escopo de inc. Se usássemos um valor diferente, teríamos uma função diferente. Assim, add funciona como uma fábrica de funções. Vamos usar expressões lambda para resolver esse exercício. Escreva uma função incn que receba uma lista e incremente cada elemento dela de um valor n. Aqui está a nossa resposta. Trata-se de um programa relativamente simples. Essa simplicidade, por outro lado, pode ser enganadora. Note que nossa função lambda faz referência a um valor n, que ela não declarou. Dizemos, nesse caso, que n é uma variável livre na expressão lambda. Linguagens de programação que suportam funções com variáveis livres possuem o conceito de closure. Um closure é um par formado por dois ponteiros. Um ponteiro para o código e outro ponteiro para uma tabela que dá valores para as variáveis livres. Closures nos dão uma maneira de criar novas funções, associando valores a variáveis livres. Por exemplo, aqui estamos criando uma função nova inc. Para cada valor novo que passamos para makeinc1, essa função retorna uma nova função que usa esse valor em uma soma. Nesse exemplo, essa função retornada possui nome inc, mas ela não precisa sempre ter um nome. Por exemplo, poderíamos da mesma forma retornar uma expressão lambda. Esses dois programas são equivalentes. E nem precisaríamos declarar o nome da função fábrica. Podemos usar a notação currificada, que sempre cria closures quando aplicada parcialmente. Esses três programas, novamente, são equivalentes. Nessa aula, nós vimos funções de alta ordem e aprendemos o que são closures. Na próxima aula, usaremos esses conceitos para construir mais programas. Alguns deles serão bem elegantes. Em particular, tentaremos implementar a função quicksort. Obrigado e se houver dúvidas, fiquem à vontade para me escrever.